podcast Vida em Movimento e agora a gente vai fazer uma entrevista aqui para você aí de casa bastante interessante. A Márcia Bernardes é ex-detenta, pois é, e ela mudou a vida dela através da educação e a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Márcia, muito obrigada por você ter vindo até o podcast Vida em Movimento. Estou muito feliz com a sua presença aqui para você dividir um pouco da sua história, da sua trajetória, de tudo que aconteceu, porque eu tenho certeza que você é fonte de inspiração para muita gente. Eu que agradeço pelo convite. Então vamos lá. Primeiro, conta um pouco como foi a sua infância, como foi a sua juventude. Seu ambiente familiar, ambiente social, de onde você vem? Eu tive uma infância bem difícil, né? Eu até tenho um documentário que eu comecei a gravar, porque uma palestra minha, quando eu vou contar a história da minha vida, ela dura 3 horas. Aí as pessoas falam assim, nossa, tudo isso, mas são 3 horas que você dá risada e chora na mesma intensidade. Então eu decidi fazer o documentário para trazer mais detalhes, né? E aí, quando você senta para falar de você, você se vê num passado. Aí você começa a analisar com outro olhar tudo que você passou e não deveria ter passado. A minha infância ela foi assim bem difícil. Minha mãe é narcisista, mas ele é narcisista assim nível que eu não consigo descrever. Hoje, nos dias de hoje, ela vive ali o mundo dela, eu vivo o meu, cada uma no seu canto. Eu tentei digerir as escolhas dela, mas não a culpo. Muito pelo contrário, ela é meu maior exemplo, sabe? A minha mãe, assim, é o maior exemplo do que eu não ser, do que eu não fazer, do tipo de comportamento que eu não devo ter com os meus filhos, de falas. Então, eu uso ela como exemplo. O que a sua mãe fazia aqui dessa personalidade? Hoje em dia, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a pessoa ter essa personalidade, esse transtorno até narcisista. Você explica para o pessoal que está assistindo a gente? Ela tinha uma competição comigo que era só dela essa competição. Só que eu acho que o pior era a negligência dela dos abusos, de eu sofrer abuso por outros homens e ela ainda concordar com isso e dizer que a culpa era minha. Ou sugerir que a minha outra irmã, que é mais velha, né, era muito mais bonita do que eu. Por quê? Que não olharam pra ela e sim pra mim. Teve um episódio do meu filho tá no quarto, aí um dos tarados tá lá, né, que ele acabou se tornando, ele foi amante dela e é pai do meu irmão. Ele estava lá em casa, na casa dela, quer dizer, e aí meu filho entrou pro quarto e ela virar para meu filho e dizer assim, tudo que aconteceu com a sua mãe foi porque ela quis. E ainda te digo mais, nós tivemos uma discussão por conta do meu filho em 2022, quando eu abandonei a internet, e ela comentou lá, que com 12 anos de idade eu era aliciadora de homens casados. Como que uma criança de 12 anos de idade faz isso? Nossa. Não tem como. Então, eu fui ali crescendo e ao mesmo tempo eu percebi que a negligência dela vem da personalidade dela mesmo. Ela é assim. E não tem muito o que possa fazer. Porque se curar ela não quer, ela tá com mais de 60 anos e ela acha que ela tá certa. E que errados são no caso eu. Porque os meus outros irmãos, eles não têm esse mesmo tipo de tratamento. Sempre foi comigo mesmo. E o narcisista, quando ele te vê numa situação onde você está desolado, jogado, assim, extrema necessidade, ele vem para te acolher e é a hora que ele te humilha. E era o que ela fazia comigo quando eu ia presa. Eu ia presa e ela ia me visitar. E era nesses momentos que ela me humilhava, falava que eu não era nada, que eu não era ninguém. E aí, e assim aí. Márcia, como que foi, quais foram esses caminhos, né? Quando que você percebeu que você estava nesse caminho que ia te levar para a prisão? Como é que você foi parar na prisão? Quando eu completei 17 anos, eu estava a gente retornou de Fortaleza para São Paulo. E aí meu pai tinha arrumado uma outra mulher e ela acabou se envolvendo com o meu padrasto na época. Então ela largou os filhos para trás e foi morar num sítio com esse meu padrasto. E lá, ela não quis saber da gente. Ela quis saber só dos 2 mais pequenos. E a minha irmã mais velha, que acabou indo pra lá com ela. E eu fiquei jogada na rua. O que eu ia fazer lá no meio do mato? Tipo, não tinha espaço pra mim, não tinha nem cama pra mim dormir. E eu fiquei jogada na rua. Fiquei na casa de uns tios meus por um tempo. Em Fortaleza? Não, em São Paulo já. Em São Paulo, tá. Quando você veio, né? Isso. Dos tios meus por um tempo. Esses meus tios moravam em uma comunidade.
E, na verdade, a minha tia precisava de uma empregada doméstica, né? E eu não tenho esses dons, assim, muito pra limpeza, não. E aí, eu meio que fazia obrigada, sabe? E aí, eu conheci uma menina que eu namorei com um rapaz que era guarda municipal, mas a irmã dele era meio da pá virada, assim, sabe? Envolvida com crime. Aí, através dela, eu acabei entrando e quando eu entrei de cabeça. Na verdade, tem uma fala minha que eu falo assim, quando você é negligenciada pela sua família, você pode observar isso em crianças. Quando você é negligenciada pelos seus pais, você busca uma tribo para você fazer parte. Claro, um grupo. Um clã, alguém que te acolha. Então, quem me acolhesse naquele momento, eu faria parte. Se eu entrasse para o mundo evangélico, eu ia ser a melhor pastora. Se eu entrasse para o candomblé, eu ia ser a melhor mãe de santo que tivesse. Então, quem me acolheu? O crime. E acabei sendo uma criminosa. E você fazia o quê? Eu mexia com tráfico. Tá. Comecei com estelionato, depois eu fui por tráfico. Tá, e aí você acabou presa? Foi uma vez, eu tava grávida de 7 meses. Nossa. Eu era tão... Pra você ver, a negligência infantil te torna dependente emocional. Pois E aí eu me envolvi com um rapaz, aí por conta dele, eu acabei cometendo crimes. Hoje esse rapaz é morto, graças a Deus, o diabo levou. E mas eu me separei dele. Quando eu saí da cadeia, eu não quis mais saber dele. Você só tem um filho? Não, eu tenho 2. Porque esse filho é aquele que falou que a sua mãe falou pra ele? A sua mãe, ele é o meu mais velho. Tá. Hoje ele vai completar 19 anos. Nossa, você já tem um filhão de 19 anos. Eu engravidei com 18 anos. Nossa, e você é tão jovem. E eu engravidei porque eu achei que o cara ia sair do crime. Claro. E eu ia ter uma família, porque o meu objetivo sempre foi ter uma família. E eu me iludi com aquele traste, que graças a Deus o diabo levou. Bom, aí você ficou preso. Como é que foi seu primeiro dia na prisão e quanto tempo você passou lá? Foram 3 prisões. 3 prisões? Você foi presa 3 vezes? 3 vezes. Então vai. A primeira vez foi em Ourinhos, no interior de São Paulo. Eu fui para uma delegacia que era São Pedro Turvo. Cheguei lá grávida, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim. Quando eu cheguei, sabe, as presas eram bem difíceis. Aí tinha uma cela que era para mulher grávida, mas eu dormia na praia. O que significa dormir na praia? Quando era no final do dia, você pegava um colchãozinho lá, desamarrava, colocava no chão e aí você podia esticar. Você imagina, eu grávida 7 meses o dia inteiro, sentada num negocinho desse tamanho, sabe, assim, no chão. Isso eu tinha 19 anos, estava grávida de 7 meses. Meu filho nasceu na prisão. Durante o parto, o médico queria saber que crime que eu tinha cometido enquanto estava me costurando. O policial queria entrar na sala de parto para algemar minhas pernas. Assim, foi uma coisa bem, bem difícil. Eu traumatizei. Falei que não queria mais ter filho. Porque eu sozinha, num hospital público, tudo aquilo ali mexe com você, Mas o né? bebê ficou com você? Não. Com 2 dias, estava tendo uma mega rebelião no estado de São Paulo, que foi no ano de 2006. Com 2 dias de vida, eu mandei ele para casa. O médico ainda viu eu chorando, ele perguntou para mim, o que tá acontecendo? Aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, é porque meu filho, não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, você ama o seu filho? Eu falei, amo. Aí ele falou assim, então manda ele pra casa. E aí ele foi ficar com a sua mãe? Foi. Por isso que eu te falo do narcisista. Ele pegou o celular do bolso dele, o médico, falou, liga pra sua mãe, manda ela vir buscar ele. E eu não podia ter contato com o celular, eu não podia nada disso. Pra eu ter contato com o celular, tinha que vir uma autorização. Ou do delegado da delegacia ali, ou de algum superior. Não, o médico me ofereceu o celular. E ele foi bem humano. Aí eu liguei, ela veio, levou ele embora. Eu achei que naquele momento era a melhor escolha que eu tinha feito, né? Porque eu ainda não entendia muito bem sobre essas questões de pais narcisistas. Eu não entendia muito. Então, pra mim, era uma fase dela, mas que ia passar. E nada, ele foi crescendo ouvindo que ele ia ser bandido, igual o pai e a mãe. Ele cresceu ouvindo só coisas ruins sobre o pai e a mãe, sabe? Mas naquele momento eu achei que era a escolha certa. E você ficou quanto tempo, Márcia, em Ourinhos? Nessa primeira vez, eu fiquei 3 anos ao todo. Tá. De Ourinhos, eu fui transferida para penitenciária. Na penitenciária, eu cumpri quase 3 anos juntando com o semiaberto. Aí eu saí de liberdade e fiquei 1 ano na rua. E aí voltou depois de novo? Então, nesse 1 ano, eu fui estudar. Fui fui estudar no Senai, fiz cursos de AutoCAD, metrologia aplicada à construção civil, leitura e interpretação de planta, de eletricidade básica, de instalador, porque eu queria ser engenheira. E aí eu estudei mais ou menos 1 ano só sobre isso para depois entrar na faculdade de engenharia. Nesse 1 ano eu escutava que a cadeia era o meu lugar, que eu tinha que voltar para lá.
Sempre que eu era ex-presidiária, e xingamentos, assim, bem pesados. Sim. E aí, não tinha grana, né? Voltei a praticar crime. Aí eu saí do que eu fazia e fui pra droga sintética. Tá. Que é o LSD, o êxtase. E aí foi presa de novo? Sim, mas eu fui presa em outra coisa. Ah, tá. Nesse negócio, nesse ramo, já te lembra que eu falei que qualquer coisa que eu entrasse, eu ia ser a melhor? Aham. Então, eu entrei no tráfico, só que eu fui pra droga sintética. Tá. E aí eu trabalhava junto com um judeu, que é muito conhecido, inclusive, aqui no Brasil. Hoje ele tá preso em Israel. E ele tinha um contato onde vendia cocaína, que é a droga, a cocaína, ela é pura. Ela é cristalizada, lembra muito brinco assim de diamante, sabe? Porque Tem a questão da pureza, né? Isso, que é muito conhecida aí por escama de peixe. Ela tem uma pureza de 99,9% da qualidade dela. E aí, eu queria comprar pra eu, Márcia, vender. Tipo assim, eu não ia vender para os outros, eu ia vender pra mim. Claro. E aí eu fui Abrir lá. a sua empresa. Isso, mais ou menos isso. E aí ele me indicou pra um rapaz, eu fui até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que é fronteira com a Bolívia. O tráfico vem de lá. Aí passa pela região do Pantanal e segue o seu trajeto. E aí eu fui lá comprar. E aí eu fui presa pela federal. Eu não usava meu nome, eu usava um outro nome, porque como eu tinha saído do outro presídio, eu tinha antecedentes, eu estava assinando regime aberto, então eu não quis ir com o meu nome. Fui com outro nome. Nisso, a Polícia Federal me parou, fui presa. Aí lá na delegacia, depois de um tempo, por causa de mim mesma, eu recebi um Sedex. E nesse Sedex, nas capas dos livros da faculdade, tinha o meu nome verdadeiro. Aí eles puxaram, né? E aí eles descobriram que eu era eu. O juiz me condenou no tráfico de drogas por 7 anos. Só que 3/5 desses 7 anos eu tinha que tirar uns 3,5, quase 4. E aí eu fui trabalhando lá dentro, remissão. E aí, pra diminuir esse tempo e tudo mais. Isso. E aí, depois dessa, teve mais uma terceira vez. Então, eu fugi 3 vezes depois dessa. Eu fugi 3 vezes do semiaberto e me mandei pra São Paulo. Aí, tipo, falei pra todo mundo que eu tinha ido embora de liberdade. Aí lá, quando eu cheguei em São Paulo... Só que lá no Mato Grosso do Sul, a cadeia é completamente diferente daqui de São Paulo. É completamente diferente. As celas, você tem isopor com gelo, porque lá é a região do Pantanal. Então, o calor é 40 graus, mais ou menos. Então, você tem na cela um isopor com gelo, você tem um fogão, você tem uma cantina. Eu sou viciada em Coca-Cola. Todos os dias eu tomava gelada, entendeu? Com aquele calor desesperador. Então, lá, o ritmo é diferente. Deu a sua data de progressão de regime, você progride. Tipo, não tem que... Não é igual aqui em São Paulo, que você tem que fazer uma petição, tudo. Não, lá o juiz já deixa tudo certinho. Entendi. Final do dia, é seu dia, é sua data de progredir, final do dia tá tudo certo. Tanto que o juiz de lá, na época, ele me ajudou bastante, que eu só fiquei 2 anos no fechado. Aí transferiram ele, só que lá no Mato Grosso do Sul, eu fui a primeira presa do Brasil, tirando aqueles 3 rapazes que foram presos em Brasília, atacando fogo no índio. Eles foram presos, então foram para uma penitenciária, só que eles saíam dessa penitenciária para cursar nível superior. Eu tinha celular dentro da cadeia, porque eu nunca fiquei sem. Entrei na internet e vi. Aí eu chamei o juiz, eu mostro isso no meu documentário até. Chamei o juiz, falei pra ele falou assim, faz o pedido. Aí ele foi lá, eu fiz o pedido, ele assinou a mão e permitiu que eu saísse lá de dentro. Pra estudar. E aí você começou a estudar direito? Não, eu comecei a estudar contabilidade. Tá. Só que a ressocialização quase ninguém acredita, né? Não. Então as agentes penitenciárias de lá não acreditavam e começaram a me sabotar. E aí? E aí um dia eu tava meio estressada lá, que antes eu tinha um desequilíbrio emocional, assim, sabe? Muito grande, que eu tô tratando ele na terapia. De vez em quando ainda baixa em mim a Márcia Quaresma, eu falo. Márcia Quaresma? Porque meu nome de solteira é Márcia Quaresma. E hoje casada é Márcia Bernardes. E aí eu fui falar com ele, com o juiz, e eu fiquei desequilibrada. Comecei a brigar, comecei a falar que as guardas estavam mentindo, comecei a falar. Aí ele falou que pelo meu comportamento, ele conseguia ver que era verdade. E aí ele não deixou mais eu sair pra ir estudar. Se eu quisesse, era lá dentro. E quando que você fez o direito? Quando eu saí de liberdade pela 3ª vez. Terceira vez. Aí lembra que eu fugi e vim embora pra São Paulo? Sim, você estava aqui em São Paulo, falou que era liberdade pro povo. Isso, falei que era liberdade. Aí eu fui trabalhar num fast food, ganhando R$4 a hora.
E pra eu, Márcia, tava ótimo, porque eu não tinha perspectiva, não tinha sonho. Minha mãe ofereceu pra mim um cômodo, que embaixo era uma fossa. Eu peguei uns pallets, coloquei um colchão em cima e dormia. Então, pra mim, pra eu, Márcia, era aquilo que eu merecia. Então, eu não tinha sonho. Eu não tinha vontade, assim, de nada. Pra mim, aquilo tava bom e tava tudo bem, tava tudo certo. E aí, sabe quando você olha assim, você fala assim, cara, essa janela é um pedaço de madeira que tampa, sua cama é um pallet, você dorme em cima da fossa, no meio da bosta, e tá tudo bem. Tipo, eu não tinha nenhuma perspectiva, sabe? Aí, um dia, eu tava nesse trabalho, a gerente veio me acusar que eu tinha roubado Fanta. Eu falei, não, Fanta não. Se fosse Coca-Cola, eu ia dizer, não, é meio suspeito, vamos pesquisar aí pra ver se eu não peguei mesmo. Não, quem gosta de não, Coca mas não Fanta me deixou transtornada. E aí eu discuti com ela, xinguei ela, xinguei de palavrão mesmo. Falei que ela era uma árvore seca pra baixo. Foi um quebra-pau. Aí o certo, eles me mandaram embora por justa causa. Mas a gerente geral desse fast food gostava muito de mim. Ai, que bom. Aí ela falou pra mim pra casa que ela ia pensar. Quando eu voltei, ela chorou. Tanto que ficou muito tempo todo mundo falando isso pra ela, né? Pô, eu nunca vi você chorar por um funcionário, pela Márcia chorar. Você brigou? Não, a chefe dela. A outra, tá bom. Aí ela falou assim, olha, Márcia, eu vou te mandar embora, mas eu vou te pagar todos os seus direitos. Porque eu vejo em você que você tem uma história sofrida. Eu sei que você sofreu por alguma coisa. Desse jeito. Olha. E eu acho que a gente é irmã de outra vida. Então eu vou te mandar embora, eu vou te pagar todos os seus direitos. Você tem contato com ela ainda hoje, não? Bem pouco, assim. Tá. Eu só nunca contei pra ela sobre essa fase, assim, minha, nem que eu tinha passado pelo cárcere, nem nada disso. Eu nunca contei. Mas ela já desconfiava porque as pessoas falavam pra ela. Porque quando eu saí do presídio, eu tinha umas tatuagens horríveis, que de longe você olhar, eu dizia, tem cara de cadeira. Tá. Então, tipo, isso virou alguns comentários ali. E aí ela me mandou embora, eu fiquei um mês mais ou menos, recebi todos os meus direitos, glória a Deus. E aí eu conheci um rapaz. E aí? Que hoje é meu marido, esse rapaz. Ai, que bom. Conheci ele era bancário. E eu, ex-presidiário. Você assaltou o banco, não? Deus me ainda livre. bem, Márcia. Não, mas devia, viu que aquele banco tinha dinheiro. Ô, Márcia, peraí, aí a terceira vez já tinha ido? Já foi? Não, a Ainda terceira não. vez veio depois. Então, eu tô achando já que é com o que ia assaltar o banco, vai. Não, olha, aquele banco tinha dinheiro, viu? Ele trabalhava no banco, ele era bancário. É que assim, minha história ela é muito longa, muito complexa, tô tentando dar uma Mas resumida. a gente vai dar uma sintetizada. Sim, né? sim, E a não, gente tem se que tiver de levar, dúvida, você e a gente tem que levar também com leveza, porque é muito, muito sofrida a sua história. Nossa, você vê meu documentário, você chora. E onde tem o seu documentário? No YouTube. No YouTube, como que a pessoa acha? Márcia Bernardes? Pode procurar por Márcia Bernardes ou Pouso da Bernardes. Aí tem uma playlist lá que começa assim, quem foi Márcia, da prisão ao sucesso. Quem foi Márcia Quaresma? E lá eu coloco foto, vídeo. Dá pra virar um filme a sua história. Então, dá pra ver tudo isso. E no final de semana as pessoas ficam eufóricas esperando. Aí eu fiz uma parte lá só para assinantes, porque as pessoas conseguem ver antes. Nossa, foi sucesso. Então me conta, agora aí você estava casada com ele? Não, eu conheci ele, comecei a namorar com ele, aí eu voltei a ter sonho. Aí eu fui procurar um emprego bem melhor, trabalhei numa rede grande, de um jogador de futebol, o dono da loja era um jogador de futebol. E aí eu saí dessa loja porque eu não queria, por conta desse rapaz que eu namorava, eu tinha a ilusão que ser gerente do banco, nossa, era um status. Ganha uma miséria e trabalha pra caramba. E então eu tinha essa visão, sabe, assim, pequena. Mas eu voltei a sonhar, porque daí eu tinha motivo pra sonhar. A maternidade tinham me tirado. O tempo todo eu ouvia que eu era uma péssima mãe, uma péssima mãe, uma péssima mãe. Então eu não tinha, sabe, motivo assim pra viver. Mas esse rapaz, quando eu conheci ele, eu comecei a querer. A sonhar de novo. Exatamente. E aí, namorando com ele, eu sou kardecista, e um dia eu fui lá numa reunião e eu tava com medo de contar pra ele. Aí lá na reunião me avisaram que eu podia ir tranquilamente, porque ele já sabia. Aí eu sentei e conversei com ele, realmente, ele já sabia de tudo. E ele disse que sonhou. Não sei se ele falou pra me agradar, sabia? Até hoje tem essa dúvida. Mas ele falou que sonhou e que ele me viu no presídio fazendo uns artesanato. E realmente, eu fazia mesmo no presídio de artesanato. Por isso que eu acreditei, assim, porque era informação que só quem ficou lá dentro comigo pra saber, né? E aí tudo bem, ele me aceitou do jeito que eu era, mas ele era um homem bem mulherengo. Então era um pouco difícil ali nossa relação. Eu era foragida.
O juiz tinha dado meu mandado para vencer em 2017. Em julho de 2017. E aí, eu foragida, fui trabalhar numa rede de fast food muito grande, muito conhecida aqui em São Paulo. E eles foram inaugurar um restaurante em Dubai. Eu era gerente geral da loja, eu administrava tudo. Com outro nome, né? Não, com o meu nome mesmo. Nome. Eu falsifiquei os meus documentos para que eu pudesse conseguir emprego. Tá. Eu não tinha título de eleitor, então eu tive que fazer o título de eleitor. E essas coisas que eu tô te contando é de 2015. Tá. Nós estamos em 2025, já prescreveu. Então não tem problema de eu contar. Nossa. E aí eu fiz tudo isso, fui admitida, ganhava bem, saí da miséria, aluguei um apartamento maravilhoso, delícia, tudo que eu Márcia. sonhava em um relacionamento perfeito. E aí? Tô lá no meu trabalho, linda e maravilhosa, e falaram que ia inaugurar uma loja em Dubai e que eu iria pra essa loja, né? Não. Tem que ter passaporte. Não. Aí eu falei assim, não, mas eu nem tenho passaporte. Aí o gerente falou assim, não, mas a gente já mandou seus documentos. Nossa, eu quase desmaiei. Aí tá bom, aí eu tô lá, agoniada, aí eu fico colocando defeito, falando que não, porque eu tinha filho, que não sei o que, que não sei o que. Moral da história, um dia vem assim na minha direção. A polícia. Não, vem o meu gerente de implantação, o meu supervisor, o meu coordenador. Aí eles veio assim na minha direção, me chamou, aí eu sentei, eu já senti que era alguma coisa. Aí eles falaram, Márcia, a gente vai te dispensar por justa causa, porque você é foragida da justiça, a gente já sabe, inclusive você tem um problema lá na federal, viu? Bom você dar uma olhada, não te mantém presa, mas vamos dar uma olhada, desse jeito. E quando você resolver a sua situação, você procura a gente de novo. Aí eu falei, tá bom, fui embora. Veio o metrô, eu quis me jogar assim na frente do metrô, porque eu só queria morrer. Porque eu falei, mas eu lutei tanto pra conseguir, porque eu achava que aquilo era o bom pra mim, né? Então você lutou tanto pra ter aquilo, que era pouco, na verdade, perto do que eu conquistei hoje, mas era o que naquele momento... Era pra você, por tudo que você tinha vivido, era muito. Exatamente, era essa visão que eu tinha. Então eu queria morrer. Cheguei em casa, terminei com esse rapaz, que hoje é meu marido, e aí de um dia pro outro eu perdi tudo. E aí eu fiquei meses sem conseguir emprego, passei fome, fui ameaçada de despejo. Teve um domingo que eu tinha R$1. Aí eu andei, tipo, quilômetros pra ir numa banca pra comprar um jornal amarelinho onde eu ficava procurando emprego. E eu me cansei, fui num lugar lá onde vende coisas de ração. Perguntei se eles tinham veneno de rato, mas o veneno de rato que eu queria era aquele vermelhinho. Tá. Eu esqueci o nome. Você queria tomar? Pra morrer, porque tudo pra mim era morrer. Porque eu achava Quando foi a virada, Márcia? A virada de tudo? Que você fez o direito e você virou essa Márcia de hoje. Depois que eu cumpri a pena pela terceira vez. Pela terceira vez. Foi, porque daí, depois desse episódio, isso, eu entrei no tráfico internacional. De novo, internacional. Porque eu não tinha mais opção, então eu fui pro Peru. No meu documentário eu mostro os vídeos da gente na selva peruana. Você tava levando droga? Não, eu cheguei lá no Peru, eu chegava no Peru, eu pegava uma plantação inteira de coca da galera de lá, e eu mandava fazer a droga. Olha. E aí, no meu documentário tem os vídeos meu lá no meio da plantação, amassando os rapazes amassando as folhas para extrair o alcaloide da folha. Por isso que eu sei o que é bom, o que é ruim. Eu falo que eu não ensino ninguém a mexer com droga, mas eu tenho um conhecimento bem vasto sobre isso. E aí a gente ficava ali extraindo a folha da coca, fazia os quilos e mandava para o Brasil, do Brasil ia para a Europa, né? Chegava aqui no Brasil, era distribuído para a Europa por barcos lá no Nordeste. E agora? Aí você foi presa por essa Fui recapturada. E aí, capturada, ficou presa mais quanto tempo? Eu fui recapturada por causa de um problema que eu tive com uma moto. Não foi no tráfico internacional. Muito pelo contrário, morei fora do país durante um tempo. Foi no tempo que eu ficava mexendo com essas coisas. Aí eu fui recapturada em outubro de 2016. Aí eu fiquei na penitenciária feminina de Santana. Inclusive, hoje eu fui lá no exercício da minha função como advogada. Jurídica. Não, que é a mesma coisa. Isso. Fui lá junto com a doutora, porque eu não posso fazer nada sozinha, sem que ela esteja junto. Ela foi falar com uma cliente dela e eu fui falar com uma amiga minha que ficou presa comigo na época. Porque quando eu saí, eu falei pra ela que... Quando eu me formei, eu falei pra ela que eu ia tirar ela de lá. Porque já tem 7 anos que a mulher tá lá dentro. E aí, hoje eu fui lá, eu olhei assim, tipo, cara, eu saí daqui. E aí eu fui recapturada, fui pra penitenciária feminina de Santana. Lá eu fiquei 1 ano e 4 meses.
1 ano e 4 meses. Aí eu fui transferida para o semiaberto, aí um dia eu olhei assim pro céu e falei, Deus, eu só quero uma oportunidade. Se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou dar valor a ela. Vou agarrar. E aí? E aí eu saí de liberdade, mas eu cometi um crime de novo, que foi um acordo que eu fiz com Deus. Eu tinha um dinheiro guardado, desenterrei esse dinheiro, paguei todo mundo que eu tinha que pagar, porque quando você tá no crime, você vai preso, você tem dívidas. E aí eu não tinha dinheiro para nada e eu falei assim, não, eu não vou voltar pro crime, mas eu vou precisar cometer um crime. E aí eu fiz um acordo lá com Deus, aí eu fiz o que eu tinha que fazer, peguei 100 mil reais, desses 100 mil reais comprei um carro, mobilei um apartamento, me casei com esse rapaz, né, que hoje está comigo, engravidei, tive uma filha, me tornei feirante, porque eu comprei máquina de estampa, né, com esse dinheiro, e comecei a viver honestamente. E aí minha filha nasceu perto da pandemia, eu já estava estudando direito, entrei na faculdade. Tinha um aluno lá que descobriu que eu tinha ficado presa, espalhou para todo mundo. Ai, gente. No meu documentário tem até o depoimento das alunas contando como foi, né? Que coisa. Eu passo por isso até hoje. É muito difícil essa ressocialização, né? Lógico. Você vê, quantas vezes você saiu, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. O que tem que mudar? A sociedade inteira tem que mudar. Porque as pessoas que te criticam, elas são um reflexo da sociedade. Então, quando eu chego e eu começo a questionar, né, sobre isso, sobre você ter ido cometer crime, eu estou falando não por mim. Eu estou falando pela sociedade. Porque se eu estivesse falando por mim, eu teria que ter cometido algum crime contra você. Para você poder falar por você. E a sociedade, ela é composta por isso. Por pessoas extremamente preconceituosas. Só que essas pessoas, geralmente, também cometem crimes, mas não sabem que é crime. Porque elas acreditam que o crime é você roubar, matar e traficar. E não é só isso. Vai muito mais além. Tem aquele que adora dar uns tapas na orelha da mulher, tem aquele que gosta de ficar compartilhando print de conversa particular. Todos são crime, mas poucos sabem, entendeu? Então, é muito complexo isso. Eu falo que eu, Márcia, eu sou meu maior caso de sucesso. Eu tenho vários que assessorando os advogados, porque eu me formei, eu me pós-graduei, me especializei na área, que todo mundo achou que eu ia ser criminalista, porque eu tinha ficado presa. E, na verdade, o meu maior gatilho não é a cadeia, e sim a negligência que eu tive quando eu era criança. Família, né? Exatamente, família. E hoje eu tenho a minha família. Então, olha só, a pessoa trabalha o mês inteiro para ganhar 3, 4 mil reais como CLT, acorda às 5 da manhã e vai dormir às 11 da noite. Aí tem eu, Márcia, que já fiquei presa, tenho antecedentes criminais, me formei, pós-graduei, moro num bairro nobre. Na minha casa, dentro da garagem da minha casa, eu tenho 2 carros e uma moto, porque eu trabalhei para aquilo, que a maioria vem de honorário. Meus filhos estudam em escola boa. Minha filha, eu sou mãe atípica. Minha filha, ela é... Já até esqueci o nome da palavra. Ela é autista, esqueci o nome da palavra, eu falo todo tempo. Ela é autista, o diagnóstico dela saiu quando ela era muito novinha. Minha filha tem AT na escola de manhã e de tarde, que eu consegui pelo convênio, processando o convênio. Eu falei, eu estudei para isso, é um direito dela, então é uma lei que eu sei de cor. O que me perguntar, eu sei sobre os direitos do autista, porque eu tenho uma. E aí a pessoa, ela nunca foi presa, mas ela tá presa naquela rotina dela, que é a única coisa que ela tem. Aí ela vai fazer o quê? Vai me atacar. E é o que acontece frequentemente. Porque eu não tive vergonha de contar essa história. Exatamente, de expor. É que eu sou muito detalhista. E você contou isso no livro, né? Não, no livro eu conto uma parte da prisão ao história. sucesso é uma parte. É. Tem o documentário que você então, conta... já no documentário, não, ali é inteiro mesmo. E tem o Pod Bernardes. O podcast, as pessoas, elas mentiam muito sobre mim. E ficavam me expondo muito, sem saber realmente o que eu tinha feito e deixado de fazer. Aí um dia eu fui pra internet e falei, vou contar a minha história. Eu viralizei
e tudo mais. E aí eu parei por um ano, eu abandonei ele por um ano. Quando foi em 2023 eu voltei. E aí eu falei assim, se a minha história, tanta gente manda mensagem falando, nossa, eu me identifiquei, porque isso, porque aquilo, eu vou contar as histórias das outras pessoas. Aí as meninas... Exatamente. Porque fora essa minha história, existem muitas outras por aí, mas elas não têm coragem de contar. Claro. E eu falo, se mais pessoas sabem que tem como a gente ressocializar, que existe essa opção, que existe como você fazer isso, eu acho que vai mudar o olhar de muita gente. Você expor essa sua história e como você conquistou e como você venceu, sabe? É um exemplo. Exatamente. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 38, mas elas não têm coragem. Você é muito jovem ainda. 38 anos já, obrigada. Muito jovem, muito bonita. É um exemplo mesmo de mulher. De coragem, de história de vida, porque os caminhos te levaram a várias situações e agora você conseguiu tomar finalmente as rédeas da sua vida. Sim. E tomar as rédeas da sua história e não ter vergonha de quem você foi, de quem você é e de quem você será, né? Porque com certeza hoje com a ferramenta da internet você está influenciando e está sendo inspiração para muita gente que às vezes está no crime e fala assim, não, eu não vou fazer isso, olha, ela já passou por isso, isso e isso, tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, né? Compensa o crime. Tem muita gente que fala assim, pô, você estudou, né? Mudou de vida, se você pode, eu também posso. E eu incentivo. O caminho para ressocialização, para uma pessoa que esteja presa hoje, que está assistindo a gente aqui, né, principalmente uma mulher que também esteja, homem ou mulher, o que você diria para essa pessoa que vai sair um dia ali da prisão? Estude. Estude, porque por mais que as pessoas digam que o estudo não muda a vida, muda sim. Porque os estudos mudou a minha. Abre portas. Lógico, abre portas, mas você também tem que querer. Porque não adianta você só ir lá e falar, eu não tenho oportunidade. Você tem que fazer as suas oportunidades. Eu falo que a inteligência que eu tinha para o crime hoje eu uso no meu trabalho. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente, muito articulada. Eu acho que eu sou muito focada. Se você traz um problema pra mim, eu vou resolver o seu problema. Não importa como. Que signo você mas eu vou resolver. Virgem. Virgem, perfeccionista. Não importa como, mas eu vou resolver. E isso é o que traz êxito pro escritório. Tanto que agora, quando eu passar na prova da ordem, o nome do escritório vai mudar, né? De Boane Moraes, advogados associados, para Bernardes e Boane, advogados associados. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? É só entrar no Instagram, né, no podcast, chama Pod da Bernardes, são todas as redes sociais com esse mesmo @. Pod da Bernardes. Isso. E aí lá manda um direct e eu recebo lá e eu respondo e Márcia, tudo mais. O que a Márcia de hoje falaria para aquela menina ali de 12 anos, de 13 anos ali atrás? Não confio nos outros. Não conte suas conquistas para ninguém. E estude. Principalmente português. Estude muito. Porque os estudos é que vão fazer você mudar a sua vida. Hoje eu vivo 100% no meu trabalho. E eu vivo melhor do que quando eu era do crime. Sabe o que me sobrou do crime? Uma bolsa daquela marca... Uma marca importada. Cara, até. Original? Original. Ó. Louis Vuitton? Não. Louis Vuitton eu vendi quando eu cheguei em São Paulo em 2003. Eu tinha uma, eu vendi. Só tem as fotos. Ai, gente, esqueci. Chanel, Fendi, Gucci, não, é Dior, uma outra. Michael e essa que eu tenho, ela é série Michael Kors. Ela é série colecionadora que eu tenho. Tipo assim, saiu, mas não tem mais. Eu guardo ela lá no meu guarda-roupa. Eu falo, foi a única coisa que sobrou do crime. A única, e uma geladeira. Foi a única coisa que sobrou do crime. Em breve você doa a geladeira, compra uma nova. Não, eu deixo ela lá pra gente guardar refrigerante e suco. Boa. Eu deixo não só é pra Fanta, isso. né, Márcia? Não, só o que eu gosto. Márcia, a gente tá terminando aqui. Eu queria que você olhasse naquela câmera e desse um recado pra quem tá assistindo a gente aqui. Seu espaço agora. Nossa, me pegou. O espaço é seu. Fala o quê, por exemplo? Fala o que você quiser. Fala o que a pessoa que tá assistindo esse podcast, o que você quer deixar como última mensagem pra quem tá vendo aqui? Uma última mensagem? Tenham menos preconceito das pessoas. Elas vivem batalhas que quase ninguém sabe. E o crime nem todo mundo entra por opção. Às vezes era o único caminho que você tinha. Aí você apronta uma vez, 2, 3, acha que ninguém vai te pegar.
até que te pegam e aí, meu filho, já era. Mas nem todo mundo tá nessa vida porque quer. A maioria só quer uma oportunidade e muitas vezes não tem. Fora que quando você sai da cadeia, você paga a pena 2 vezes. Porque a do Estado você já pagou, cumpriu pena, conforme o Código Penal, mas a da sociedade é perpétua. Sempre vai ter alguém. Basta você se posicionar em algo diferente que sempre vai ter alguém para apontar. Ah, você é ex-presidiário. Não tem esse tipo de comportamento. Não seja esse tipo de gente. As pessoas só estão esperando uma oportunidade. Às vezes você pode dar e nem sabe. Muito obrigada pela sua participação no podcast Vida em Movimento. Você é um exemplo de uma pessoa que... Eu falo demais, né? Sempre em movimento. Dariam 2 episódios, ela, Diego, dariam 2 episódios, a gente poderia ficar aqui mais tempo. Pena que a gente tem horário, mas te agradeço demais por ter vindo. Desejo muita saúde, sucesso, prosperidade na sua vida. Obrigada. Obrigada, Márcia. Pessoal, beijo grande pra vocês e até a próxima.